A paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Vamos lembrar do tema do trimestre, a carta aos Romanos, a salvação pela graça mediante a fé. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 3. Esta lição ela é ministrada nos domingos, né? Não há uma data específica na lição dos jovens, então fica a critério, acredito, da igreja. Normalmente, domingo, às 9 horas da manhã. O texto de referência está em Romanos capítulo 6, e o versículo de número 19. E o tema da lição é Deus nos chama à santidade. O versículo bíblico se encontra na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, o versículo de número 22, que nos diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A verdade aplicada nos ensina que, ao sermos libertos do domínio do pecado por meio de Cristo, devemos viver como servos de Deus, em santificação, para alcançar a vida eterna. Vamos para os objetivos da lição, que são 3. O primeiro é compreender a santificação, ou compreender que a santificação é um processo progressivo. Segundo, ressaltar que é o Espírito Santo quem nos santifica. E o terceiro objetivo, saber que o Senhor nos chama à santificação. O momento de oração nos conclama que possamos viver uma vida contínua e progressiva de santificação. Tá bem? Como sempre fazemos, como sempre iniciamos, né? Espero que a porta não tenha atrapalhado, mas separamos alguns pontos. Hoje, de uma maneira específica, depois de 1h30 de gravação, o microfone simplesmente resolveu não trabalhar. Mas eu vou manter, então, as anotações que eu já fiz e vamos partir. Esperamos que com menos tempo, partir para a lição que nós vamos estudar hoje, que é a lição de número 3. Deus nos chama à santidade. Né? Nós temos o costume de olhar a palavra santidade, santificação, e meramente, vamos dizer assim, simplesmente interpretá-la como separação. Mas seria somente isto, a santificação? Quer dizer, separar do mundo? Não, vamos abranger este entendimento. Vamos um pouquinho mais à frente, tá bem? Santificação tem a ver com separação, consagração e utilização. Isso aqui eu já havia escrito, como você vê. Então, separação do mundo, consagração, quer dizer, a devoção. Quem nós somos devotos, a quem nós somos consagrados. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. O que quer dizer ser consagrado? Quer dizer, é prestar uma devoção, tá? É ser devoto de um Deus. No caso do entendimento do mundo, um Deus, e geralmente escrito em letra minúscula. Para nós, existe somente um Deus, e é esta consagração que nós precisamos entender. Esta devoção totalmente ao único e verdadeiro Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, santidade, separar do mundo, separar-se do mundo, consagrar-se a Deus, devotar-se a Deus. E o terceiro é a utilização. Utilização. Por quê? Não adianta eu me separar do mundo, não adianta eu me consagrar a Deus e eu não permitir que Deus utilize a minha vida, que eu seja útil à obra do Senhor. Veja que eu copiei aqui a fala de Isaías. Isaías, ele se surpreende ao ver, ou ele é surpreendido ao ver a presença de Deus no templo, na casa do Senhor. Ele diz: eu vi o Senhor, e automaticamente entra nele o desespero de ser um pecador. Ele disse: ai de mim. Porém, no decorrer, nós vamos ver Deus agindo, santificando a vida de Isaías. Porém, o que me chama mais atenção, e eu quero usar na questão da utilização.
Isaías, ele olha, ele conversa, está falando com Deus, ele diz assim, eis-me aqui. Ora, que eu e você estamos aqui, o Senhor sabe. Ele nos vê, ele vê todas as coisas. Mas o que Deus estava esperando? Por isso ele pergunta, a quem enviarei? Veja que ele não diz, Isaías, você vai. Não, ele diz, a quem enviarei? Ele espera uma resposta, uma disposição da nossa parte. E Isaías diz assim, eis-me aqui. Mas não está a resposta completa na questão de ser utilizado por Deus. Ele diz, envia-me a mim. Quer dizer, eu estou à disposição de Deus. Santidade, separação do mundo, consagração a Deus e disposição para servir a Deus. Aí nós temos uma abrangência maior do termo santidade, santo, santificação. Tá? Quando nós olhamos, não é meramente você se separar do mundo. Não é meramente você se separar do mundo. Você tem que se consagrar a Deus. E nós sabemos que todos os utensílios no Antigo Testamento, a partir do momento da sua consagração, ele não podia ser retirado do templo ou do tabernáculo. Tá? Nós vimos reis cometendo este erro, filhos de sacerdote cometendo este erro. Alguém fez um banquete, uma esbórnia com os utensílios, com as taças do tabernáculo. E foi escrito na parede caiada, Tekel, Tekel, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Pesado fostes e fostes achado em falta, e o seu reino será dividido. Nós vemos filhos de sacerdote morrendo porque retiraram a arca, que deveria ser utilizada somente, é a presença de Deus, a manifestação de Deus no meio do seu povo, somente dentro da arca ou do templo. E morrem os filhos, morre o sacerdote, Israel perde a batalha e ela é roubada. Tá? A arca é roubada, é levada como presa. É roubada não, porque ela foi tomada como despojo de guerra. Despojo de guerra para arrependimento deles, né? Para arrependimento daqueles que tomaram, nós conhecemos a história, a arca é levada para o templo de Dagon, Dagon cai, quebra o focinho, quebra as mãos, quebra os pés, e ela retorna para o povo de Deus e com presentes, né? Umas versões dizem ratos de ouro, outras dizem o prêmio, eles ofereceram o sacrifício e devolveram. Então, isto fala da santidade. E Deus nos chama. Na verdade, a aplicada, nós aprendemos que devemos viver, olha aqui, ao sermos libertos do caminho do pecado por meio de Cristo, devemos viver como servos de Deus. Por que nós devemos viver como servos de Deus? Para alcançar a vida eterna. Me chamou a atenção a questão de alcançar. Veja, o meu viver deve ser coerente com a santidade. Por quê? Porque eu tenho um alvo. Quando eu falo de alcançar alguma coisa, eu estou falando de algo que está distante, tá? Que pelos meus métodos, pelos meus meios, é impossível alcançar. Alcançar também traz a ideia de buscar o que é necessário. Eu preciso alcançar, obter aquilo porque é necessário. Tá? Quando eu penso em alcançar algo, quer dizer que está distante ou acima de mim. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso de esforço, eu preciso me esforçar. Então viver como servos de Deus é necessário, é devido a nós. Por quê? Porque nós temos um objetivo, alcançar a santidade. Quer dizer, alcançar a separação perfeita do mundano, de tudo que corresponde, que é contrário a Deus. Alcançar a santidade no sentido de me entregar, de me consagrar, de colocar a minha vida na presença de Deus e também de colocar a minha vida para ser utilizada por Deus. Então, nós devemos viver, tá? O nosso padrão de vida deve ser coerente como servo de Deus,
Por quê? Porque eu preciso alcançar. Tá? Lembrando, se eu preciso alcançar, porque está distante. É porque é impossível a mim alcançar. Eu preciso alcançar porque é necessário. Tudo isto me traz a ideia de alcançar. E o que é que eu preciso alcançar? A santificação. A santificação, porque segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 6, sem alcançar, sem a santidade, sem a santificação, é impossível agradar a Deus. Veja, é impossível agradar a Deus. Ora, e neste meu viver, um dos meus objetivos é agradar a Deus, é satisfazer, é glorificar a Deus. E eu só conseguirei isto mediante o quê? A santificação da minha vida, a santidade. Por isso o Senhor nos convida e a lição já nos traz alguns alertas dentro dos objetivos. O primeiro, que a santificação ela é um processo progressivo, quer dizer, você vai alcançando dia a dia, periodicamente. Vamos pensar numa escada com muitos degraus. Então, eu estou aqui, novo convertido, com os meus pecados, a vida contaminada, uma natureza corrompida. Então, a santidade está lá. Por que ela é progressiva? Porque eu tenho que subir, escalar estes degraus até que eu conquiste a santificação. Por que me dá a ideia de progressiva, de progressão? Porque não é assim, aceitei a Jesus, estalo o dedo, no outro dia eu sou João Batista. Não. Tá? Eu estou usando em termos de homens considerados santos, tá? Um Elias. Tem pessoas que pensam assim, não, e eles se frustram, porque, obviamente, no decorrer, nós vamos continuar pecando, de preferência, já que eu usei essa frase, involuntariamente, porque quem vive pecando não conheceu a Deus, segundo João, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar que, se nós pensarmos desta maneira, estalou os dedos e eu já sou um santo, quando vier o pecado e eu, involuntariamente, eu cometer o pecado, isso vai me trazer uma frustração muito grande, porque não era esta a minha expectativa. A minha expectativa é diferente da salvação, tá? Aceitou Jesus Cristo genuinamente, nome no livro da vida, ninguém apaga, só você pode tirar, tá bem? Fugindo também da ideia de salvo uma vez, salvo para sempre, porque a salvação você conquista no ato, mas você precisa manter-se, veja, na condição de salvo, perseverar. Você precisa lutar para que ninguém tome a tua coroa. Não é desta maneira, eu vou viver de qualquer jeito. Vamos ver se é isso no decorrer da lição. Veja, então a santificação é um processo progressivo e contínuo. Tá? Eu usei as linhas que nós temos nas faixas de rolagem, de rodagem, conforme o termo que você quiser usar, nas ruas que nós temos. Então, você tem as faixas seccionadas, tá? Que são aquelas que te dão a oportunidade de ultrapassagem, se for o caso, se for seguro, e nós temos as linhas que são contínuas, quer dizer, ali não te dá em momento algum o direito de você ultrapassar, de você passar sobre essa faixa. Então, nós falamos de continuidade, é algo que não é seccionado, é contínuo e é constante, e vai embora até o final. Tá bem? Então, veja, a santificação é um processo. Quando nós falamos de processo, nós podemos lembrar de processos manufaturados, podemos pensar de processos, vários processos. Tá? Até processos jurídicos, qualquer tipo de processo, você vai ver que há uma sequência, você tem que obedecer a regras, você tem que obedecer a uma sequência, você tem que obedecer ao quê? Ao processo. Se você não agir conforme o processo, no final, o seu resultado não será válido. Por quê? Porque você trapaceou, vamos dizer assim. Você furou o processo, você anulou o processo com erros, com falhas, tá? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, a santidade é um processo progressivo e contínuo. Outra ideia. Segundo, nós, apesar de precisarmos subir estes degraus,
da santidade, tá bem? Até chegarmos um ponto em que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está cônscio de que agora ele vai ser oferecido como libação, sacrifício de libação, na presença de Deus, quer dizer, ele vai ser executado, mas ele alcançou o último degrau desta escada. Porém, na parte da extração do pecado da nossa vida, do convencimento do homem do pecado, do juízo e da justiça, nós temos que lembrar que quem é que nos santifica? É o Espírito Santo, não somos nós. Do mesmo jeito, a salvação, nós recebemos de graça, não foi conquistada de graça, mas recebemos pela graça. Tá bem? Aqui a santificação nos traz a mesma ideia. Eu vou me esforçar, vou subir os degraus, vou lutar contra o pecado, vou dar mais ouvidos ao Espírito do que à carne. Porém, veja, o peso maior está no que o Espírito Santo é Ele quem nos santifica. É Ele quem nos limpa. É Ele quem deixa, quem torna a nossa roupa mais alva do que a neve. Tá bem? É Ele quem nos santifica. Tá? Me fez lembrar também do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Isaías, no capítulo 1, se não me engano, versículo 18, diz que ainda que os meus pecados sejam vermelhos como escarlata, ele nos tornará mais branco do que a branca neve. Tá bem? Quer dizer, quando falamos de alvura, de brancura, nós estamos falando de quê? De algo que não foi maculado, não foi sujo. Então, santidade. Tá? Quem é que nos santifica? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Terceiro, veja, o processo é progressivo e contínuo, o Espírito Santo me santifica, e o que acontece com isto? O Senhor nos convida, nos chama à santificação todos os dias. Por quê? A santificação, nós vamos ver que ela tem duplo propósito na nossa vida, ela transforma a nossa vida, tá bem? Ela nos conforma com a palavra. Isso tudo é a santificação através do Espírito Santo, tá? E por que então o Senhor nos chama? Por que Ele nos convida? Porque é algo que vai aprimorar, que vai nos deixar, que vai nos dar condições de estar na presença de Deus aqui na terra e aguardar a vida eterna também no futuro, porque estamos buscando a santificação. Tá bem? Então, nós temos na introdução que o começo de tudo, tá? Vamos voltar aqui só nessa questão de que a consagração e a utilização, a santidade, ela não dá espaço para que a nossa vida seja dividida. Essa caneta eu havia pegado só para... tá? A nossa devoção, a nossa consagração, ela é 100% exclusiva a Deus. Por quê? Não é inclusivista. Deus não aceita a adoração, a entrega do homem pela metade, um terço, não. Veja, uma certa feita, um homem chegou diante do pastor e ele estava sobre uma cadeira de rodas. Ele não tinha as pernas, ele não tinha as pernas, só da cintura para cima. E ele chegou como se ele fosse intimidar o pastor com uma pergunta. Ele disse assim: o Senhor disse que Deus aceita qualquer pessoa, qualquer ser humano. Ele olhou para o pastor e disse: Deus aceita a metade de um homem? Interessante pergunta. Tá bem? E qual foi a resposta do pastor? Deus aceita a metade de um homem, mas Deus nunca vai aceitar o homem pela metade. Ou servimos exclusivamente a Deus, ou não os servimos. Não servimos. Tá bem? Então devemos viver como servos de Deus. Tá? Podemos estar pela metade, mas nunca servi-lo pela metade. Ele nos aceita do jeito que nós estamos, que nós somos, mas rejeita a ideia de nos permitir que saiamos da mesma maneira como entramos. Deus vai mudar a nossa vida. Tá bem? E aqui está a santificação.
Então, Deus aceita a metade de um homem? Sim. Deus aceita o homem pela metade? Não. Ou você é servo de Deus, ou não. Tá bem? Por isso esse processo progressivo, contínuo, tá bem? Por isso a lembrança que tudo isto só acontece por causa do Espírito Santo na nossa vida, e também nos lembra que a graça, o gracioso amor de Deus nos chama à santificação. Porque ele sabe que isto é vital para a nossa vida eterna. Tá bem? Então, olhando para a lição, o que nós começamos a ver na introdução dela? O arrependimento nos reconcilia com Deus, eu separei, para que não sirvamos mais ao pecado. Tá? Então vamos no processo. Já que é um processo, vamos no processo corretamente. Começa tudo o quê? Conhecemos Deus e uma palavra chamada arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é aquela dor que fere o nosso coração, sabe? Que enquanto nós não consertamos o erro cometido, não temos paz. Não temos paz com Deus, não temos paz conosco mesmo, não temos paz com nada, porque o nosso espírito está turbado por causa da mancha do pecado. Aí nós temos o arrependimento, um arrependimento genuíno. Por quê? O arrependimento vai fazer com que eu pense, que eu me lembre que aquelas atitudes não ferem somente a minha santidade, mas principalmente a santidade de Deus, ofende a Deus. O meu pecado ofende a Deus, ofende a santidade de Deus. E eu preciso tomar cuidado com isto. Então, tá? Na introdução nós temos que o arrependimento nos reconcilia com Deus. Pronto, arrependemos-nos, pedimos perdão, fizemos como Isaías e agora estamos reconciliados com Deus. Vamos para o primeiro ponto. Compreendendo a santificação. Compreendendo a santificação. O que eu achei interessante aqui na introdução deste tópico de número 1 é isto aqui, sobre o duplo propósito da santificação. Então vamos entender. Arrependi, reconciliei e agora eu vou me santificar. Por quê? Serei santificado pelo Espírito Santo e vou subindo os degraus da santificação, que é um processo progressivo e contínuo. Por quê? Primeiro, a santificação tem dois propósitos. O primeiro, prepara o cristão. Prepara o cristão. Quando nós pensamos nesta palavra preparação, nós pensamos em algo que vai aperfeiçoar aquilo que nós temos em mente. Tá? Quer dizer, a pessoa quer ser um médico, não sei qual área da medicina, então ele vai se preparar. Ele quer ser um advogado, um promotor, um juiz, então ele vai para a área de direito. Ele quer ser, sei lá, um engenheiro, mas qual engenharia? De alimentos, engenharia civil, então ele vai se preparar. Vai chegar um momento em que ele vai pensar em entrar numa faculdade, particular, federal, não sei. E o que ele tem agora como ferramenta? Mas eu já estou estudando, já me formei, eu já não sei o que, agora eu preciso entrar nessa faculdade. O que eu vou fazer? Aparecem os cursinhos preparatórios. É aquilo que vai trazer algo a mais, ou tem a pretensão de trazer algo a mais. Para quê? Para que este aluno, para que este pretendente a um determinado cargo esteja melhor preparado do que os demais, ou pelo menos à altura dos demais. Quando nós falamos de santificação, nós falamos do quê? A santificação, ela nos prepara, ela prepara o cristão primeiro para a vida eterna. Isto me mostra que no passo, no acompanhar, na progressão deste processo de santificação, eu estou me preparando para entrar num lugar santo, que é os céus, que aqui foi chamado de vida eterna. Quer dizer, é a morada de Deus, estar do lado de Deus, ser chamado à direita e ser posto à direita de Deus. Então, a santificação me prepara para quê? Para que eu possa entrar num lugar santo. Assim como os cursos preparatórios preparam o aluno para entrar um candidato para concorrer a uma vaga,
A santificação prepara o cristão para morar no céu. E ele vai ter, veja, então a primeira visão, futuro, vida eterna. Presente, glorificar a Deus. Quer dizer, agora, em vida, enquanto eu estiver aqui, a santificação me prepara, ela me ensina a me comportar de uma tal maneira que não somente eu glorifique a Deus, mas os de fora também. E todos os que olharem para a minha vida. Por quê? Veja, tanto no presente quanto no futuro, a santificação ela está presente na minha vida. Tá? E no seu duplo propósito, primeiro, ela me prepara para a vida eterna. E segundo, me prepara para glorificar a Deus agora no presente. Tá bem? É como se fosse, nós estamos vivendo, ou estamos aprendendo a viver de maneira que este nosso viver agora glorifica a Deus e o futuro nos coloca diante de Deus. Nós o veremos como ele é, mas tudo isso mediante o quê? A santificação. De outra maneira, não tem como acontecer. Nem Deus ser glorificado agora, hoje, no mundo, através da minha vida, e nem eu entrar nas mansões celestiais. Por quê? Porque eu não fui preparado, eu não me preparei para isto, eu não santifiquei a minha vida. A minha vida não foi coerente com a vida daquele pretendente a morar com Deus para sempre. Tá bom? Olhando para o ponto de número 1, está escrito assim, o processo de santificação. Tá? Como eu já disse, processo é o quê? Algo que você tem que obedecer. Você tem que seguir. Processo seletivo, processo disto, processo daquilo, você tem que obedecer às regras, você tem que obedecer tempos, você tem que obedecer comandos, e tem pessoa que não é. Obedecer ordens, tem pessoa que não gosta de obedecer. Principalmente obedecer ordens, né? Mas neste processo ocorre o quê? Que processo é esse? Processo de santificação. Através da santificação, acontece a transformação da vida do convertido. Tá bem? Veja, transformação da vida. Não é uma vida recalchutada, é uma vida nova. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos esta representação no ato batismal. Tá? Baptizado, mergulhou da impressão. Qual que é o ensinamento? Morreu para o mundo, levantou das águas, ressuscitou, ressurgiu para uma vida nova, uma vida transformada, diferente. Então, o batismo simboliza a morte e a ressurreição do convertido. Tá bem? Mas, irmão Maurício, e o perdão do pecado? Aceitou a Jesus Cristo genuinamente? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o ato batismal é a representação de que eu morri para o mundo e agora ressuscitei para viver uma nova vida. Convertido que passa a viver o quê? Veja, uma vida transformada, que passa a viver de conformidade com os preceitos da palavra de Deus. Veja a palavra conformidade. Nos lembramos de outra coisa? Sim, Paulo me alerta a não me conformar com o mundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja que aqui a conformidade ela é positiva. Por quê? Esta transformação de vida me deixa de conformidade ou em conformidade com os preceitos da palavra de Deus. O que é isto? O meu caminhar, o meu viver agora vai ser todo ele voltado para quê? Para que a minha vida corresponda ou seja conforme os preceitos da palavra de Deus, os mandamentos, as ordenanças. Tá? E esta conformidade não pode, eu até escrevi aqui, mas foi o pensamento, já vou, a gambiarra. Né? Eu estava falando de um lugar que eu trabalhava. Veja que essa transformação não pode ser uma gambiarra. Tá? Existem gambiarras aí, né, que não duram muito tempo. Muda cabelo, muda roupa, muda isto, muda aquilo, mas não muda o homem completo. Quer dizer, é só uma gambiarra, é uma mudança do jeito que ele quer. Não vive em conformidade com os preceitos, no primeiro vento de tribulação, essa transformação se mostra uma face.
foi uma transformação de aparência, não a transformação da vida. Mas o processo genuíno de santificação ocorre o quê? A transformação da vida não é uma gambiarra, é uma mudança genuína do convertido que passa a viver em conformidade, quer dizer, conforme a palavra de Deus. Ele vai viver conforme os preceitos, conforme os mandamentos. Ele vai ser um imitador de Cristo. Ele vai ser um imitador da palavra de Deus. Tá bom? Então, continuando no propósito de santificação, compreendendo a santificação, então nós vimos que aqui há uma transformação de vida, e essa transformação de vida ela é apresentada através do quê? Da vida da pessoa, do viver da pessoa, agora ser totalmente em conformidade ou conforme aos preceitos da palavra de Deus. É uma vida totalmente direcionada pela palavra de Deus, pela presença de Deus na vida do cristão. No ponto de número 2, nós vemos o viver em santificação. Veja, a necessidade de viver, e o interessante é que primeiro nós recebemos um convite de Deus para a santificação. Nós vemos que no processo de santificação temos a transformação da vida, do convertido, e a sua vida passa a ser conforme os preceitos da palavra de Deus. Lembrando que o Senhor nos chama à santificação, é interessante que a gente lembre também que é um convite diário. Deus nos chama diariamente para vivermos em santificação, em novidade de vida, em santidade. Veja, é um convite diário a viver de maneira diferente. Tá? Aqui nós temos uma transformação de vida. Essa transformação vai me trazer uma maneira de viver diferente. Fazendo o quê? Primeiro, antigamente eu confiava em tudo que me falava. Desde criança eu tive alguns problemas de saúde. E a gente acreditava em tudo. Eu cheguei a beber óleo de jacaré, minhoca frita, quando era criança, por causa da asma, da bronquite. Que mais? O coração da bananeira, ali, o olho do cacho da bananeira, fazia-se remédios, tal. Então, o que acontece? Veja, era um viver baseado, não numa vida transformada que vivia em conformidade com os preceitos, mas que vivia do quê? O que eu posso chamar aqui? De tradições, como diz Pedro, superstições. Então, o Senhor nos convida, olha, saia desse tipo e viva uma maneira, tenha um viver de maneira diferente, viva de maneira diferente. Ao invés de você confiar em superstições, tá? E você confiar nisto ou naquilo, neste ou naquele, você vai confiar em mim, quer dizer, vai confiar em Deus, confiando em Deus. E outra coisa interessante é que quando nós temos este convite, aceitamos, o nosso viver diferente, a maneira diferente de viver, confiando no Senhor, passa a ser também um testemunho. Veja, é um testemunho. Passa a ser um testemunho. Nós passamos a ser um testemunho vivo do quê? Da graça que salva. Quer dizer, veja, a graça que é o presente que Deus nos deu para a salvação. Quem é a nossa salvação? É o Senhor Jesus Cristo. Então, nós testificamos através da santificação, tá bem? Vivendo em conformidade com os preceitos, a transformação de vida, nós testificamos da graça que salva. A graça de Deus que salva. A graça que nos é dada de graça, que não foi conquistada de graça e que é recebida por graça. Nos é dado por graça. E que nos salva. Quer dizer, nos tira da fila da condenação. Nós testemunhamos sobre a graça que salva e testemunhamos também o quê? O amor que restaura. Então, nós temos duas palavras, dois ensinamentos interessantes. Salvação e restauração. Tá bem? No ato da salvação, logicamente, nós estamos vindo para Deus do jeito que nós estamos. Aí entra a restauração. Entra a restauração da nossa vida. Quer dizer, a partir deste momento agora, a salvação vai sendo extraído, vai sendo retirado. O Espírito Santo vai nos alertando, nos ensinando,
nos discipulando a vivermos em conformidade com a palavra de Deus, ter uma vida transformada, glorificando a Deus e fazendo o quê? Nos preparando para a vida eterna. De que maneira? Nos deixando mais parecido com Cristo a cada dia. Mais parecido com Cristo. Tá bem? Esta é a ideia da palavra cristão. Quer dizer, somos parecidos com Cristo. Não somos cristinhos. Não somos pequenos cristos. Não é esta a ideia. É nos tornarmos o mais parecido com Cristo possível no nosso viver diário, mediante o quê? Mediante a santificação. Santificação. Então, nós falamos do ponto de número 1, 2, quer dizer, vivendo em santificação. Então, o Senhor me convida a viver de uma maneira diferente, eu aceito esta maneira diferente, confiando em Deus, e ao mesmo tempo eu dou o testemunho da graça que salva e do amor que restaura, tá bom? Salva do quê? Do inferno. Salvação, porque o pecado conduz ao inferno, Cristo conduz aos céus. E a restauração da nossa vida, quer dizer, tudo aquilo do velho homem está sendo jogado fora e uma nova criatura nasce agora vivendo de maneira diferente. Amém? Vamos para o ponto de número 2, a operação santificadora do Espírito Santo. Eu separei desta introdução do ponto de número 2, isso aqui que eu achei interessante. A obra do Espírito Santo é essencial. É essencial. Isto nos dá a ideia de que sem a santificação, ou sem o Espírito Santo, não há santificação. Sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Então, por isso, essencial. Então, a presença do Espírito Santo é essencial. Tá? É relevante, é muito importante, é essencial. Para quê? Para que o ser humano possa crescer em santidade e refletir o caráter de Deus. Crescer em santidade. Tá? Neste momento aqui, eu estava me lembrando da infância. Então, nós temos os nossos pais. Eu, no caso, tinha os meus pais. Conforme nós vamos crescendo, veja, crescer em santidade, quer dizer, nesta particularidade que Deus nos dá, Deus é santo e nós precisamos ser santos, ser santos como Deus é santo, como diz o apóstolo Pedro, ser santos porque Ele é santo. Então nós precisamos santificar, crescer. Isso vai falar de um desenvolvimento normal. Não pode ser assim, hoje, amanhã é santo. Não. Então vai ser, como nós veremos aqui, vai ser progressivo. Tá bem? Mas a ideia que eu queria trazer é que conforme nós crescemos, nós vamos refletindo, quer dizer, vai aparecendo em nós características ou partes do caráter dos nossos pais. Tá? Um menino, a menina vai crescendo, então ele vai apresentando algumas características. Alguém nota, diz, você é parecido com seu pai, você é parecido com a sua mãe. Veja, quando você gesticula, parece seu pai, parece a sua mãe. Veja, são características. São características que você apresenta, Tá? Nesse momento, na aula que eu gravei, eu dei 2 exemplos, mas vou suprimi-lo agora para não ficar muito comprida esta aula. Tá bem? E quando nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos refletindo o caráter de Deus. Tá? Tem a ver com parecer com Cristo? Sim. Por quê? Quando nós apresentamos santidade, quando nós apresentamos justiça, quando nós estamos apresentando o caráter de Deus, ou aquilo que compõe o caráter de Deus. Veja, né? As pessoas olham... Quando ainda tinha alguém da família da minha mãe, dos irmãos dela, irmãs, a última que eu conversei, disse assim, puxa vida, o tempo passou e você ficou cada vez mais parecido com a tua mãe, que era a irmã dela. O Senhor recolheu todos da parte da minha mãe, os tios, né? Os primos ainda tem. E eu fiquei feliz com isso. Não que a outra parte também não seja interessante.
Eu tive uma conversa também com o irmão mais novo do meu pai, há muito tempo atrás. Ele mora, se não me engano, agora está no estado do Paraná. E eu disse para ele, nós estávamos conversando sobre o meu pai, e eu disse para ele, se eu conseguir ser pelo menos a metade do que o meu pai foi, eu vou ficar muito feliz. Ele disse, então se alegre, porque você já passou o seu pai e muito nestas questões. Veja, são características, eu não estou falando em forma de... Não. As pessoas veem em nós características que lembram os nossos pais. Quando nós nos santificamos, crescemos o Espírito Santo na nossa vida, para que o ser humano possa crescer em santidade, conforme nós crescemos em santidade, nós vamos refletindo o quê? O caráter de Deus. Vai aparecendo no nosso viver diário cada vez mais características que lembram um cristão genuíno. Qual é o cristão genuíno? É aquele que reflete cada vez mais o caráter de Deus na vida dele. O caráter de Deus na vida dele. Eu usei esses exemplos bem fraquinhos, humanos, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, quer dizer, quanto mais eu cresço em santidade, mais características próprias de Deus, tá? Aquelas, obviamente, comunicáveis, elas vão aparecendo na minha vida. E eu vou sendo reconhecido como cristão. Você vai sendo reconhecido como cristão. Não precisa andar com um luminário, com um placar na cabeça dizendo que é cristão, que é crente, que serve a Jesus Cristo. Não. As pessoas vão olhar para você, vão ouvir você, vão caminhar com você, vão estar em situações boas com você, com situações ruins com você, e você simplesmente vai fazer o quê? Você vai deixar transparecer características cristãs, características de Deus, da palavra de Deus na tua vida, e as pessoas te reconhecerão. É pecado andar com boné e camisa? Não, faça o que você quiser. Mas lute principalmente para quê? Veja, crescendo em santidade, você possa transparecer o caráter de Deus na sua vida. Eu me lembro de uma feita que eu ia passando de um lado ali não é a Maria Servidei Demarque, não, ali é a Via Anchieta. De um lado para cá, eu vinha estava saindo da Volkswagen e eu e minha esposa. Mas num determinado ponto aquele túnel, é um túnel bem grande, né? Só passa pessoas. Eu olhei bem, eu só vi o vulto de um homem. Automaticamente eu pus a minha esposa para o lado direito, para a beirada do túnel, e pensei, qualquer coisa, ela corre, e eu firmei aqui, né? Juntei e fui. Ele veio de lá. No lugar mais escuro do túnel, eu simplesmente ouvi ele dizer, a paz do Senhor, irmão. E eu disse amém, a paz do Senhor para o irmão também. Ele disse amém, nós fomos. Quer dizer, eram os dois vendo vultos. Nós não estávamos nos vendo como estávamos vestidos, qual era a cor do nosso cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele. Não, estava tudo escuro. Você só via a luz no fim do túnel, literalmente. E o que acontece naquele inteirinho? Ele diz a paz do Senhor. Cresceu em santidade, vai refletir o caráter de Deus. A situação em que você viver, as pessoas vão reconhecer que você é um servo de Deus. 2:1, nós falamos o papel do Espírito Santo. Ainda vamos falar, né? O papel do Espírito Santo na santificação, 2:1. Então, a santificação, por que ela tem que ser progressiva? Porque ela tem que ser normal, tá? Um caminho normal de santificação. Neste caminho, você vai estabelecer um padrão de vida. Quer dizer, estabelecer, por que ele precisa ser? Porque você vai estabelecendo pontos. Aqui você vai estabelecer um padrão, tá bem? Padrão de quê? Padrão de vida que confronta duramente a natureza pecaminosa que ainda está presente em nós. Na sala dos adultos, da CPAD também, nós falamos sobre esse assunto, tá bem? Aqui no caso, carne, natureza pecaminosa, é chamado sarx, tá bem? O original traz esta palavra, sarx.
que quer dizer o quê? Natureza pecaminosa. Tá? Também serve como carne. Também aqui soma, mas aqui soma é carne referente ao corpo, também ao corpo do ser humano. Tá bem? Aqui, sarx é a natureza pecaminosa. Por que a santificação ela deve ir ocorrendo normalmente, progressivamente? Porque nós precisamos de um padrão de vida que confronte duramente. Veja, aqui nós temos uma conformidade com os preceitos da palavra. Aqui nós já temos um confrontamento, duro confrontamento contra a nossa natureza pecaminosa. É aqui que ele diz, que Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, tá? Mundo, que é um dos três inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Tá bem? Então, a natureza pecaminosa. Por que nós devemos ir aprendendo progressivamente a santificação? Porque nós precisamos confrontar, mas também não é de qualquer jeito. É um confronto, uma batalha dura entre o espírito, a santificação e a natureza pecaminosa que ainda está presente em nós. E nós precisamos mantê-la subjugada ao Espírito Santo de Deus, subjugada à santidade, está debaixo. Essa natureza pecaminosa tem que estar subjugada à santidade, à presença de Deus na nossa vida. O ponto de número 2, o papel do Espírito Santo na santificação, parece que tem uma repetição, mas não é. Veja, nós falamos aqui de estabelecer um padrão. E este padrão de vida, ele precisa ser um padrão confrontador, não conformador, mas confrontador e duramente confrontador à natureza pecaminosa. Agora vamos falar do papel do Espírito Santo na santificação. Primeiro, no passado éramos escravos do pecado. Qual foi o papel do Espírito Santo aqui? Nos purificar, nos santificar, tá bem? Nos santificar. Por quê? Vamos lembrar aqui, veja, no passado nós éramos escravos do pecado. Agora, santificados em Deus, nós somos servos de Deus. Por isso escrevi aqui, tá vendo? Devemos viver como servos de Deus. Mas lá diz que nós éramos escravos do pecado. Agora, santificados, nós somos servos de Deus. Nos libertar do pecado e nos tornar servos de Deus é papel do Espírito Santo através da santificação. 2. A santificação começa com a regeneração. Tá bem? Outro estado em que nós, veja, aqui escravos do pecado. Por quê? Porque quando Deus nos gerou, ele gerou o homem à imagem e semelhança sua. Mas o pecado degenerou. Então Deus gerou, vamos lá, Deus gerou, o pecado degenerou, e o Espírito Santo, através da santificação, ou para nos santificar, ele faz o quê? Ele nos regenera. Deus gerou, o pecado degenerou. E o Espírito Santo nos regenerou, quer dizer, nos gerou novamente. Nova criatura, nova vida, novo ser. Tá bem? Regeneração. Então, para que a santificação comece em nossa vida, é necessário que antes nós sejamos regenerados. Quer dizer, nós sejamos feitos nova criatura. A partir deste momento da regeneração, começa a santificação na vida do cristão. Tá bem? Qual o papel do Espírito Santo na santificação? Quer dizer, marca uma transição, uma mudança. Que mudança é esta? É uma mudança que tem que fazer parte da nossa mente constantemente, diuturnamente. Nós passamos da morte espiritual para a vida em Cristo. Veja que este pensamento ele tem que ser o mais importante. Porque estávamos mortos
em pecados e delitos. Qual era o destino deste ser humano? Qual era o destino do irmão Maurício neste tempo? O inferno, a morte espiritual, a segunda morte. Mas o irmão Maurício ele está falando que nós estamos vivos e nós estamos mortos. Veja que mesmo estando vivos, não regenerados, nós estamos distanciados de Deus. Ora, se estamos distanciados da vida, separados da vida, estamos mortos. Estamos mortos espiritualmente. Aparentemente, nós estamos vivos. Tá? Podemos até gozar de bens materiais, tá? De boa estrutura, nós podemos ter tudo do bom e do melhor. Mas perante Deus, nós não passamos de um vale de ossos secos. Estamos mortos. Não há vida em nós, porque estamos distanciados da fonte da vida. Veja, essa transição ela é maravilhosa porque nós saímos, tá, da morte espiritual e passamos para a vida em Cristo. Passamos para a vida em Cristo. E é neste momento que nós alcançamos. Por quê? Nós alcançamos a santificação e o papel da santificação do Espírito Santo na nossa vida é isto: nos libertar da escravidão do pecado, nos gerar novamente, porque o diabo degenerou, destruiu a nossa vida. O pecado, né, fez isto. E o terceiro, nós precisamos da santificação, porque é uma mudança, é uma transição da morte espiritual para a vida em Cristo. Quer dizer, para a verdadeira vida, para a vida eterna, para a verdadeira vida. Tudo bem? 2.2, então, nós falamos sobre o papel do Espírito Santo na santificação, do ponto 2.1 e no ponto 2.2. 3, propósito de santificação. Na introdução, veja, eu separei, intitulei como propósito. Aqui eu coloquei o papel e aqui nós colocamos o propósito. Veja, por que o propósito? Nós lemos aqui o propósito da santificação. Por que há um propósito? Qual é o propósito? Após ser santificado, o crente passa a aborrecer o mal. Aborrecer o mal. Veja, que ele não está provocando, mas ao se converter, a ser santificado, a própria santificação provoca, aborrece o mal, sabe? Nós nos tornamos incômodos para o mundo. Tá igual aquela figura que eles colocam da serpente perseguindo o vagalume, né? Por que você eu não faço parte da sua cadeia alimentar? Diz, não, sua luz me incomoda. Então, veja, a santificação, o crente passa a aborrecer. Então, a nossa presença aborrece o mundo e nós também precisamos nos aborrecer de tudo aquilo que aborrece a Deus. Paulo diz que eu devo fugir da aparência do mal. Veja que até a aparência do mal deve me aborrecer. Então é um aborrecimento de mão dupla. O mundo se aborrece com a minha presença e eu me aborreço com o mundanismo. Pronto. Então, após ser santificado, o crente passa a aborrecer. Então, o propósito de santificar é criar esta separação entre o cristão e o mundo, e o pecado. Este aborrecer. Tá? E também preparar o crente para a plena comunhão com Deus. Como que nós voltamos à paz com Deus? Santificando. Tá bem? Quer dizer, como que eu volto a ter comunhão com Deus? Tá, na questão de que eu estou distanciado. Jesus Cristo. Jesus Cristo me religou com Deus. Perdoou os meus pecados. Mas agora não é só isto. Eu preciso ter a comunhão. E essa comunhão é plena. E a Bíblia me diz que achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Isto fala o quê? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. Esta comunhão vai se estreitando. Como diz o nordestino, vai arrochando o nó. Nós vamos chegando mais perto, mais próximos de Deus. Outra feita também, eu estava passando por um momento muito difícil na vida. Minhas filhas pequenas, eu estava voltando, né, de um aprendizado missionário,
E eu fui para a varanda, para a janela, numa madrugada. E eu procurei a estrela mais distante que eu pude enxergar. E olhei para ela e disse: Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? E ele me respondeu: mais próximo do que você imagina. Mas quando ele respondeu, eu senti tão próximo, como se ele estivesse falando aqui, a centímetros do meu ouvido, que eu dei um passo para o lado. Veja, era um momento difícil, era uma dificuldade muito grande. E isto, eu fui mais para perto de Deus. E Deus chegou mais perto de mim, até o ponto de responder de uma maneira como se ele estivesse realmente, e estava, sabe, a centímetros aqui na minha lateral. E ele disse: mais perto do que você imagina. Então, qual que é o propósito da santificação? É fazer com que o crente aborreça, tá? Não é provocar o mundo. A simples presença do crente já aborrece o mundo. E o crente se aborrecer de tudo aquilo que aborrece a Deus. Tá? Segundo, prepara o crente. Essa santificação, o propósito da santificação é o crente se chegar mais perto de Deus. E foi um dos momentos que eu mais orei na minha vida, que eu mais busquei a Deus, porque minhas filhas eram muito. A mais nova tinha 6 meses, era muito pequena. E eu precisava de respostas urgentes de Deus. E o que aconteceu? A comunhão foi tão plena que eu dei um passo do lado, achando que ia pisar no pé dele ou ele pisar no meu. Né? Mas nós sentimos a presença de Deus. Vamos para o 3.1. 3.1 diz assim: vivendo para agradar a Deus. Tá bem? A partir do momento em que eu aborreço a Deus, eu agrado a Deus. Eu me achego. Quanto mais eu me achego com Deus, mais eu agrado a Deus. Tá bem? Então, a santificação não é automática. Tá? Apesar de nós estarmos falando, dá a impressão de ser algo fácil. Não. Veja, ela exige, a palavra exige tem um peso muito grande. Não é um pedido, não é uma sugestão, é uma exigência. Esforço, disciplina e entrega. Tá bem? Então, nós vamos viver como servos de Deus. Como? Nos esforçando, cada dia que passa, para subir esta escada chamada santificação. Disciplina, subir um degrau. Tá? O que é disciplina? É você ter regras, é você obedecer ordens, é você seguir um plano. Você tem que ser disciplinado. Tá? Veja um esportista, ele é disciplinado. Desde do amanhecer até o anoitecer, os seus horários são regrados. Tá? Sua vida é regrada por horários. E isto é dia após dia, semana, meses, anos. Para quê? Para que ele alcance o seu objetivo. Tá? Então, disciplina e entrega. Entrega aqui, quando vamos voltar a falar do esportista, ele vai até a exaustão, esta entrega. Tá? Ele não se permite outras coisas. O estudante que se entrega, ele não se permite outros momentos, até alcançar o objetivo. Eu sempre dizia isso para minhas filhas. Eu dizia para elas assim: vai chegar o tempo que vocês vão poder fazer tudo isso que vocês querem. Mas não é agora. Não é este o tempo. O tempo agora é do quê? Talvez era o tempo do esforço, era o tempo das disciplinas ali. Né? E as pessoas às vezes falavam: mas o irmão Maurício, mas veja, eu tenho a minha filha mais velha, ela não chega em casa ela não entra em casa e no mínimo, 5, 6, 7 beijos dizendo: a paz do Senhor, Pai. Tem dia que ela já está no carro, lá fora. Meu quintal é muito grande. Eu moro no interior, é uma área muito grande. Ela volta, ela sai de lá onde ela está, ela volta. E ela vem. Mas foi o tempo da disciplina. Hoje eu penso, elas não. Será que eu não fui muito rígido? Será que a disciplina não foi muito... Mas agora chegou o tempo delas. E naquilo que nós trouxemos disciplina, que o momento exigia esforço, e nós aplicamos a disciplina, hoje nós vemos a entrega delas. Como elas fazem, como elas trabalham para Deus e na casa de Deus. Tá? Isto sem vanglória. Eu só estou usando como exemplo.
Como eu já disse muitas vezes a vocês, eu nunca vou chegar aqui e falar de coisa que eu não fiz, que nunca aconteceu. Eu não vou inventar, não vou falar da vida de outros. Eu vou falar o que aconteceu na minha vida. Então, embora seja, apesar de tudo isto, veja, de todo o nosso esforço, nossa disciplina e nossa entrega, a santificação, ela é sustentada por quem? Por nós? Através de tudo isso? Não, é sustentado pelo poder de Deus. Tá? Por quê? Porque ela só acontece porque o Espírito Santo é quem opera a santificação em nós, é quem nos santifica, é o Espírito Santo. Então, a nossa parte está aqui. Tá bem? Porque ela é progressiva, não é automática, ela exige esforço, disciplina e entrega. Tá bem? Mas você só vai se entregar se no começo você se esforçou e foi disciplinado. Seja por você mesmo, seja por outros. Então, a entrega, ela vai ser mais entregue. Embora seja sustentada pelo poder de Deus. 3:3, finalizando, né? Já estamos aí há um pouco mais de hora. 3:3, 3:2, o Senhor nos chama à santificação. Então, o apóstolo recomenda, veja, se o Senhor nos chama à santificação, é porque ele tem um propósito. Nós vimos lá o propósito ali, aqui nós vamos ver outro propósito. Por que ele nos chama para a santificação? Quer dizer, para perto dele. E o apóstolo Paulo, ele desenvolve essa ideia desta maneira. Como? Né? Romanos, Paulo, recomendando aos cristãos que se afastem daqueles que não vivem uma vida santa, tá? E causam divisões e escândalos contrários, e são contrários à doutrina de Cristo. Parece uma disciplina até, né, aqui, uma disciplina dura, mas não. João, ele vai dizer assim, peço que nem os saudeis, quer dizer, não cumprimentem eles. Mas por quê? Ele quer que nós sejamos mal educados, brutos? Não, não está falando disso. Ele está falando de comunhão. Se assentar, se deter no caminho de pecadores, se assentar à roda de escarnecedores, né? Ouvir conselhos. É disso que ele está falando. Por quê? Veja que o próprio apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, veja, esse afastamento é para que não seja corrompida a ideia de santificação. Tá? Não seja um alimento para a nossa natureza pecaminosa. Tá? Não seja a razão de que, em vez de vivermos conforme os preceitos da palavra, nós vamos viver em conformidade com o mundo. Então, esse afastamento, ele é salutar e ele é bem entendido. Por quê? Veja, porque as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias corrompem os bons costumes. Lógico, um bom dia, uma boa tarde, ninguém está falando para ser mal educado. Você não precisa ser bruto. Viu a pessoa, vira a cara. Não, bom dia. Se ele te der a paz do Senhor, dê a paz do Senhor. Ora, a Bíblia diz o quê? Se quando eu saúdo com a paz do Senhor, se a casa é digna da paz, a paz permanece. Se a casa não é digna, a paz volta para mim. Então nós não precisamos ser mal educados, brutos. Não, não é nada disso. Mas veja, devemos viver em comunhão com quem? Com os santos, com Deus, com o Espírito Santo e com a palavra dele. Por isto, Deus nos chama à santidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.